Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós para focar apenas na verdade das Escrituras. Pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mâncio e é um prazer ter você aqui comigo. E o tema da nossa mensagem hoje é o coração que Deus aceita. Estamos na série Conhecendo ao Senhor e hoje é o episódio 9. Se você ainda não assistiu o episódio da semana passada, começamos a falar sobre o coração. Na semana passada falamos não erre no coração. Consiste em fazer coisas certas até buscar o Senhor da maneira correta, né? No sentido de externamente, orar, ler Bíblia, fazer devocional, né? Estar ali buscando ao Senhor, conviver na igreja, fazendo coisas certas, mas com um coração errado, com a motivação do nosso coração errado. E hoje nós vamos dar um ênfase nessa mensagem, falando sobre um exemplo de alguém que fez a coisa certa, entre aspas, com um coração errado. E que o Espírito Santo ministre ao seu coração através dessa mensagem para que você seja uma fonte transbordante onde você estiver. Que essa palavra não fique só em você, mas que vai percorrer por outras pessoas, outras vidas. Então compartilhe essa semente. Compartilhe o vídeo, compartilhe através do que você entendeu, do que Deus ministrou na sua vida, mas não deixe que isso entre por um ouvido e saia pelo outro. Que essa palavra entre e transforme o seu coração, e esse é o meu desejo. Então, abra sua Bíblia hoje no livro de Gênesis 4. Vamos meditar sobre ele. Pai, fala aos nossos corações, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. A tua voz é poderosa, a sua voz vai tremer o deserto, a tua voz transforma, a tua voz muda os cenários, a tua voz liberta. Então, que a tua voz hoje, através dos meus lábios, traga libertação para nossas vidas, traga transformação para os nossos corações, gere arrependimento genuíno para que possamos ser alinhadas à tua vontade. Desde já eu te louvo e te agradeço pelo que o Senhor tem feito aqui, pelo que o Senhor tem ministrado a cada semana aos nossos corações, Pai. Eu sou grata a ti, peço que o Senhor sopre, Pai, essa mensagem a todos aqueles que precisam ouvi-la nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos ler Gênesis 4. Abre aí a tua Bíblia. Vamos começar aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Gente, aleluia, glória a Deus por essa palavra. Então aqui nós temos um exemplo de 2 irmãos. Aleluia. Caim era o primogênito e Abel
foi o que veio depois. Caim decidiu, né, levar uma oferta para o Senhor, do fruto da terra, que era aquilo que ele trabalhava. Porém, Abel não só levou uma oferta ao Senhor, Abel levou das primícias do seu rebanho. E hoje nós vamos entender sobre o coração que Deus aceita. Meu Deus, a gente vai olhar aqui, o problema não é só a oferta. O problema aqui é o ofertante. Porque a oferta, ela é uma consequência daquilo que está dentro. Ela é a palavra me fugiu agora, né? Mas era como se fosse um transbordar do ofertante. Então, o que transbordou de Caim foi uma oferta do fruto da terra. Simplesmente pegou. Aqui não fala que a oferta era defeituosa, nem nada do tipo. Só pegou a oferta. Diferente de Abel, que pegou as primícias. E o que é que isso vai nos mostrar? Que para Abel, Deus estava em primeiro lugar. Ele não queria dar só uma oferta, porque ele tinha vários animais para oferecer. Ele tinha opções. Caim também tinha opções daquilo dentro do que ele podia dar. Não é que o animal era melhor do que a verdura que Caim ofereceu. O animal de Abel não era melhor que a verdura. A diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim foi que a oferta de Abel foi das primícias. E nosso Deus, ele é um Deus de primícias. Ele é um Deus que não divide o trono com ninguém. Ele quer todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Então, muitas vezes, Caim aqui, fez a coisa certa. Errado ofertar? Foi errado o que Caim fez? Não, ele fez a coisa certa, ele ofertou. Porém, a oferta dele não colocou o Senhor em primeiro lugar. E hoje nós temos vivido um pouco disso. Nós temos vivido um evangelho, uma vida na igreja, né? Que quer Deus e mais um monte de coisa. Que quer seguir a Jesus e quer ter tudo junto, amontoado. Que quer Deus e mais alguma coisa. Eu quero Deus, mas eu quero minha casa própria. Eu quero Deus, mas eu quero um carro. Eu quero Deus, mas eu quero um marido. Eu quero Deus, mas eu quero casamento. Eu quero Deus, mas eu quero meu filho nisso aqui. Eu quero Deus, mas eu quero ser mãe. Eu quero Deus. É errado a gente querer essas coisas? Não é errado. O errado é Deus não ser a primícia na nossa vida. E sim as coisas. Acaba que a nossa busca por Deus, ela se torna uma busca que é consequência do que Ele faz. Eu vou porque Deus me curou. E tem muitas pessoas sendo alcançadas por Deus por um milagre, por um sobrenatural. E tá tudo bem ser alcançada por Deus dessa forma. Mas não tá tudo bem você permanecer num relacionamento com Deus motivado àquilo que Ele pode te dar. Porque isso se torna idolatria. Você só ora apresentando os seus pedidos para Deus. Você não ora com um relacionamento com Deus. Você só ora porque você quer alguma coisa. Você só jejua porque você faz propósito para conseguir algo. Mas não para ter a presença dele. Não para se relacionar com ele. Então isso vai dizer muito sobre onde está o seu coração. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus é um espelho, é um retrato daquilo que está dentro do seu coração. Se você tem uma vida com Deus fria, morna, é porque o seu coração está cheio de outras coisas onde Deus deveria estar no centro. Aleluia. Porque os ídolos, eles não têm poder para aquietar o nosso coração, para nos fazer descansar. Apenas Deus. A nossa alma, ela só encontra descanso no Senhor. A nossa alma só encontra paz no Senhor. Então, quantos aí acham que quando ganharem um dinheiro, ganhar na Mega Sena, eu vou ficar em paz, eu vou ter uma vida boa? E ganha, isso não acontece. Continua ansioso, continua depressivo, continua desesperado, continua com a alma doente. Quantos acham que vão ter um casamento abençoado e que sua vida vai ser diferente? Mas acham um casamento abençoado e os destrói em pouco tempo. Porque Deus não é o centro. Deus não está no trono do coração. Quando Deus está no trono do coração, as outras coisas passam a ser secundárias e não principais. Então, a diferença da oferta de Abel e Caim foi que para Caim, outras coisas, ele pegou ali das verduras,
dos frutos da terra dele e colocou. Mas não era com cuidado, com zelo de querer oferecer a melhor parte, a primeira parte. Porque não é só a melhor parte, tem que ser a primeira parte. Deus, ele quer ser o primeiro nos nossos corações. Lá em Mateus 6:25 vai ter falando, né, uma passagem que é muito conhecida sobre não andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir, o que é a vez de beber, o que é a vez de comer. E os ídolos, eles nos levam para esse lugar de ansiedade, de ira, de insatisfação, de frustração. Porque quando nós vemos que aquela área que a gente idolatra, ela foi mexida, ela não está como a gente quer, a nossa vida acaba, perde o sentido, perde a razão. Eu tô aqui na caverna. Quando vai ver, você tá na caverna porque o seu marido que você queria que se convertesse ainda tá fazendo coisas que você não queria que ele estivesse fazendo. Então, o seu marido é um ídolo. Porque você vai ficar prostrada simplesmente pelas ações dele. E isso não deveria ser assim. Ele deveria ser secundário. O principal é Deus. Meu marido tá abalado, não tá do jeito que eu quero meu casamento, mas eu vou continuar aos pés de Jesus. Eu vou continuar buscando Deus, porque o meu relacionamento com os homens, com o marido, com a família, com o filho, porque eu tô falando de marido, mas pode ser qualquer pessoa. O meu relacionamento com os homens pode ser abalado, mas o meu relacionamento com Deus não. Por quê? Porque ele é o primeiro. E o problema, gente, não é que a gente tenha ídolo. Por quê? É um problema? É. Mas isso pode mudar. É só a gente se arrepender. É só a gente se converter dos maus caminhos. É só a gente reconhecer. Caim não precisava ter matado o irmão. Ele só precisava reconhecer: verdade, Senhor. Eu poderia ter te dado o melhor da minha terra e eu não te dei. E o meu irmão te deu. Então, glória a Deus pela vida dele. E agora eu vou me consertar e vou fazer o certo. Mas o problema de Caim é que ele queria ser reconhecido por Deus, ele queria ser aprovado, ele queria ser bem visto, mas ele não queria ser transformado. Ele queria fazer e que Deus aceitasse do jeito que ele queria fazer. Meu Deus. E muitas vezes, como nós temos isso, gente? Nós vemos Deus abençoando o nosso irmão. E em vez de olhar o que é que está errado no meu coração, Senhor? Porque o Senhor abençoou meu irmão assim, porque meu irmão está recebendo tanto do Senhor, aleluia, glória a Deus pela vida dele. Mas tem alguma coisa em mim que precisa mudar para que eu receba? Muda meu coração, Senhor. Pai, eu tô sentindo inveja porque eu queria muito ser reconhecido como Abel, como meu irmão Abel. Mas eu não consegui, então me ajuda, Senhor. Me perdoa, Senhor, muda o meu coração. É simples fazer isso. Mas Caim prefere matar o irmão do que ser transformado. E nós temos visto isso nas igrejas. Pessoas que estão ali viraram religiosos, querem servir a Deus, mas não como primeiro, querem fazer tudo o que elas querem, fizeram dos ministérios ídolos, e quando se levanta alguém com o coração inteiro, que oferece as primícias ao Senhor, que é cheio do Espírito Santo, as pessoas querem matar, porque incomoda. Quando você é fervoroso no Senhor, você incomoda quem está morno, quem está acomodado, quem não quer ser transformado. Porque o morno deveria olhar para quem está fervendo e dizer: quero estar fervendo, me ajuda, minha irmã, que eu quero colar aí com você. Mas não, o morno simplesmente vai fazer como Caim, vai querer matar aquele que está entregando as primícias ao Senhor. Mas existe uma coisa que o ídolo ele vai fazer quando nós não nos arrependemos e deixamos os ídolos dominarem a nossa vida. Nós nos tornamos semelhantes a eles. E o que Deus fez com Caim foi o quê? Ele se tornou maldito sobre a terra. Ele queria a morte, mas Deus nem a morte fez com que ele tivesse. Falou que quem matasse ele seria amaldiçoado, para que ele não fosse morto, mas para que ele vivesse na terra amaldiçoado. E tem muita gente amaldiçoado dentro da igreja. Tem muita gente amaldiçoada na terra. Por quê? Não entregou as primícias ao Senhor, deixou os ídolos dominarem o coração e, ao invés de se arrepender, tem matado a fé dos irmãos. Mas o Senhor está olhando, assim como o sangue de Abel clamou e até hoje está clamando ao coração do Senhor. O sangue dos puros, dos Abéus dessa geração, que são perseguidos, que são caluniados, que são afrontados, vai também estar clamando. Deus está vendo. E há uma maldição da idolatria que vai recair
sobre aqueles que não se arrependerem. O Senhor hoje está nos chamando para esse lugar de arrependimento. O primeiro mandamento está lá em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vai dizer, mas eu só adoro a Deus. Deus é o Deus da minha vida, eu amo Ele. Mas a gente não vai saber isso pela sua boca, a gente vai saber isso pelo o que sai, pelos resultados, pelas suas atitudes. Porque Caim demonstrou o coração dele através da sua oferta. Ele mostrou que Deus não era o primeiro, ele pegou a verdura, ofereceu, mas não era o melhor, não era o primeiro. E Abel também, então você vai mostrar que você ama a Deus é pelo que você oferta, é pelo que você faz, é pelas suas ações. E quais são as nossas ações? É ali que a gente vai testar se a gente está vivendo de fato na palavra ou não. Os ídolos físicos, eles são representações visíveis, eles podem ser pessoas que admiramos, atletas, artistas. Mas os ídolos do nosso coração, eles são sorrateiros, são desejos internos profundos, que podem ser até bons no início, mas se eles ocuparem o lugar de Deus, eles se tornam nocivos e destrutivos. Como dinheiro, controle, sucesso, aprovação, que assumem o lugar de Deus em nossa alma e começam a controlar a nossa emoção e a nossa busca por felicidade. A gente não consegue se alegrar mais porque a gente colocou alguma coisa no lugar do Senhor. E lá em Neemias fala, né, o Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. E por que nós não estamos vivendo assim? Muitas vezes estamos vivendo entristecidos, amargurados, dentro da caverna, com dificuldade de buscar Deus por conta das circunstâncias. Então, é só porque a circunstância está difícil ou é porque as circunstâncias se tornaram ídolos no nosso coração? Então, hoje é o dia de nós refletirmos como está o nosso coração. Os ídolos são invisíveis, eles vão morar nas nossas motivações. E como eu falei na semana passada, em Jeremias vai dizer, o nosso coração é enganoso. Às vezes você tem ídolo, mas você não sabe. E aí você precisa do Espírito Santo para que ele te revele. E o que vai revelar o seu comportamento? O que revelou o ídolo de Caim? Ele se irou quando o irmão agradou o Senhor. A resposta dele foi ira, foi tristeza. Ele se frustrou, descaiu o semblante, ele ficou irado. A ponto de matar o irmão. Então, quando nós temos o nosso ídolo tocado de alguma maneira, ameaçado, quando o nosso ídolo é ameaçado, aquilo que a gente desejou ter, vamos dizer assim, dinheiro. Eu vou perder dinheiro. Aí eu já fico nervosa, ansiosa, triste, irada, abala completamente a minha estrutura. Então, o dinheiro é um ídolo. Aleluia, Jesus. Porque em Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, geralmente, qual é o problema do que tira a nossa confiança do Senhor? É que a gente começa a apoiar a nossa confiança nos ídolos. E os ídolos não sustentam, não nos sustentam. Não tem o poder de acalmar o nosso coração, de aliviar a nossa alma, de nos satisfazer. Eles podem até satisfazer temporariamente, mas eles não conseguem satisfazer eternamente, porque a nossa alma anseia por Deus. E nada nesse mundo pode ocupar o lugar dele em nossas vidas. Então, cuidado. Observe as suas ações, observe o que você tem feito, porque coisas boas também se tornam ídolos. Carreira, família, ministério tem se tornado ídolo hoje. Ministério tem se tornado ídolo. Aleluia, Jesus. Então percebe o seu comportamento quando aquilo que você ama, almeja, deseja, é abalado. Pode ser que Deus fale, eu não vou fazer. Como você reage diante disso? É com submissão? Tudo bem, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ou é com ira? Ou é com, não vou mais para essa igreja, não vou mais entrar nesse grupo, não vou mais ouvir esses podcasts. Qual é a sua reação diante de Deus expondo os ídolos do seu coração? E hoje eu quero te convidar ao arrependimento. Hoje eu quero te convidar a ouvir o Espírito Santo revelando para você. Como é que você está hoje? Você está ansiosa? Qual é o motivo da sua ansiedade? Porque Mateus 6 vai dizer lá, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir, pelo que é vez de beber, porque a sua vida é mais importante do que isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então talvez se você
ainda permanece ansioso por muito tempo, você anda ansioso, não significa que você não vai ficar nunca ansioso, tá, gente? Ter Deus no centro não significa que você nunca vai sentir nada, tristeza, frustração, ou não vai ficar ansioso. Significa que você não vai permanecer muito tempo desse jeito. Porque rapidamente a sua alma vai se alinhar no Senhor. E se você tem o que comer, você vai estar feliz. Se você não tem, você vai estar feliz também. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele não tinha ídolo. O Deus dele era o Senhor. E com o Senhor, nós de fato temos tudo o que nós precisamos. Então, hoje que você se coloque diante de Deus e peça ao Senhor, mostra, Senhor, os ídolos do meu coração e me perdoa. Pode ser controle, pode ser poder, pode ser aprovação, pode ser status, conforto, dinheiro, não sei o que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, mas hoje é dia de pedir perdão. Aqui no Ezequiel 14, o Senhor vai falar sobre as pessoas que adoram ídolos, e eu convido vocês a lerem esse capítulo, eu não vou ler porque vai ficar muito comprido aqui, mas no versículo 6 diz assim, portanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. É tempo de mudar, dá para mudar, porque aquele que permanece na idolatria é destruído pelo seu ídolo. E o Senhor vai falar no versículo 8, e porei o meu rosto contra tal homem, e a assolarei para que sirva de provérbio. Provérbio é meu Deus, esqueci a palavra. E arrancá-lo-ei do meio do povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Para que sirva de provérbio, tipo de vergonha, sabe? De vexame, sabe? Nossos ídolos nos envergonham, nossos ídolos nos destroem. Aleluia, Jesus. E nossos ídolos nos afastam do Senhor. Então ele falou assim, ó. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Vamos voltar para o Senhor hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos e peço, Senhor, esquadrinhe o nosso coração, vê o que é de mal em nós. Nós queremos ter o coração que o Senhor aceita, Pai, e não aquele que o Senhor rejeita como o de Caim. Nos ajuda, Pai, transforma nossa mente, transforma nosso coração e fala conosco a cada dia, Pai, através da sua palavra. Alinha-nos, Senhor, as tuas motivações, as tuas intenções, porque as suas intenções são puras, são verdadeiras, são agradáveis, mas as nossas são contaminadas pelo pecado, pelos desejos. Nós não podemos nos apoiar em nós mesmos, Pai. Nós queremos confiar no Senhor. Então, por isso eu te peço que cada um de nós possamos reconhecer a idolatria, onde nós temos depositado mais confiança do que no Senhor. Às vezes é na força do nosso próprio braço. Não aprendemos a descansar, não aprendemos a confiar. Isso se torna um ídolo. Às vezes é o nosso ego, a nossa visão de nós mesmas, que ninguém pode falar mal de nós, porque aí a gente vai ser destruída por uma ofensa. Por quê? Porque nós nos idolatramos. Nós nos colocamos no lugar de não posso ser tocada pela ofensa de ninguém, porque eu sou santa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ó, Pai, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, meu Pai, a melhorar. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, envie para alguém. Não deixe que essa água fique parada, mas que essa fonte transborde. Em nome de Jesus, Deus abençoe, gente. Até semana que vem. Não se esqueça, não erre no coração e tenha o coração que Deus aceita. Fiquem com Deus.